Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nosso mergulho será em uma das passagens mais fascinantes e teologicamente densas de todo o Antigo Testamento, os capítulos 12 e 13 do livro de Zacarias. Com base na análise profunda do teólogo Richard Phillips, nosso objetivo aqui é mais do que apenas entender um texto antigo, é desvendar a arquitetura da redenção. Vamos explorar como a salvação, que foi plenamente consumada na cruz, é aplicada de forma soberana por Deus ao seu povo. E podem ter certeza, isso não é apenas uma lição de história, é uma exploração do coração do Evangelho. Veremos como Deus, em seu plano perfeito e soberano, pega um povo que está sitiado, fraco, cercado por inimigos e o transforma em uma comunidade purificada, forte e, o mais importante, em comunhão íntima com Ele. Então, se preparem, porque essa é uma jornada teológica que nos levará do campo de batalha espiritual até a sala do trono, do conflito à comunhão. Vamos começar! Bem, este é o nosso mapa para essa jornada. A gente começa com a força divina em meio ao cerco, entendendo como Deus protege seu povo. Depois, vamos para o coração da experiência cristã, o lamento pelo Messias traspassado. A partir daí, surge a solução, a fonte da purificação. E como essa fonte foi aberta? Isso nos leva ao plano divino do pastor ferido. E qual o resultado disso tudo para nós? O rebanho refinado pelo fogo. Por fim, a gente amarra tudo na conclusão e aplicação. É um caminho lógico e progressivo que mostra todo o processo da salvação. Bom, vamos lá. A gente começa essa primeira sessão com algo que, à primeira vista, parece uma contradição. O texto inicia o segundo grande oráculo de Zacarias de uma forma bem intrigante. Ele diz que é uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. A palavra hebraica original aqui é massá, que geralmente significa um peso, um fardo, algo pesado, muitas vezes um juízo. Então a pergunta que salta aos olhos é: como é que uma sentença, um fardo pesado contra Israel, pode conter, na verdade, uma das mais espetaculares promessas de livramento e proteção da Bíblia? A resposta para esse paradoxo revela um método soberano de Deus. Ele muitas vezes nos leva a passar por provações e dificuldades para, através delas, nos preservar, nos purificar e nos salvar. Essa aparente contradição no texto deu origem a duas interpretações teológicas principais, que na verdade se complementam. De um lado temos H.C. Leopold. Para ele, a sentença ou o fardo não é um castigo divino, mas uma descrição das próprias circunstâncias difíceis que o povo de Deus precisa atravessar para ser salvo. Penso na igreja, aqui simbolizada por Jerusalém, que está constantemente sob o cerco de um mundo hostil. Essa provação contínua é em si mesma um fardo pesado. Por outro lado, o grande reformador João Calvino olhava para o contexto histórico. Para ele, a sentença era uma repreensão direta de Deus aos judeus que, por comodismo e conveniência, decidiram ficar na Babilônia em vez de voltar para a Terra Prometida e ajudar na reconstrução de Jerusalém e do Templo. Mas o ponto interessante é que ambas as visões, apesar das nuances, chegam à mesma conclusão fundamental. As ações de Deus, mesmo quando parecem ser um juízo ou um fardo, têm sempre como objetivo final a preservação, a purificação e a redenção da sua igreja. Agora um detalhe crucial para entender esses capítulos. Prestem atenção na repetição da frase naquele dia. Ela aparece nada menos que 16 vezes aqui. Na linguagem dos profetas, essa expressão, Bayom Hahu em hebraico, raramente se refere a um dia literal de 24 horas. Na verdade, ela designa uma era, um período de tempo marcado por uma intervenção poderosa e definitiva de Deus na história. E qual é aquele dia no contexto de Zacarias? A interpretação reformada mais sólida e consistente com o resto das Escrituras é que naquele dia se refere à era da Igreja, ou seja, todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É a era em que o Evangelho age no mundo, trazendo salvação para uns e juízo para outros. É o tempo em que estamos vivendo agora. E seguindo exatamente essa linha de raciocínio, H.C. Leopold faz essa observação fundamental. Ele argumenta que as promessas que foram feitas à cidade literal, terrena, de Jerusalém, encontram o seu cumprimento final e espiritual na verdadeira Sião de Deus, que é a sua igreja. Jerusalém, no Antigo Testamento, se torna o que chamamos de tipo, um símbolo, uma prefiguração do povo de Deus em todas as eras, tanto antes quanto depois de Cristo. Isso significa que as batalhas literais que Zacarias descreve são, na verdade, uma figura poderosa das lutas espirituais que a igreja enfrenta ao longo da história. E a grande notícia é que a promessa de proteção divina nessas batalhas fala diretamente à nossa realidade hoje. Para descrever a derrota inevitável dos inimigos do povo de Deus, Zacarias usa uma série de metáforas incrivelmente vívidas e poderosas. Primeiro, Jerusalém é como um cálice de tontear.
As nações que tentam beber ou consumir a cidade acabarão, na verdade, bebendo a ira de Deus, ficando bêbadas, confusas e impotentes. Depois, a imagem muda. Jerusalém é uma pedra pesada. Qualquer nação que tente mover a igreja do seu lugar vai acabar se ferindo gravemente, como alguém que tenta levantar um peso impossível e o deixa cair sobre si mesmo. A seguir, Deus ataca diretamente o poderio militar inimigo, representado pelos cavalos e cavaleiros. Ele envia pânico, loucura e cegueira, transformando a força organizada do inimigo em completo caos. E por fim, a imagem se torna ainda mais ativa. Os líderes fiéis do povo de Deus se tornam um fogo consumidor, uma tocha que incendeia e destrói toda a oposição. Percebem a progressão? Da confusão autoimposta à destruição total e ativa. É a garantia da vitória. E aqui chegamos a um ponto absolutamente crucial. A obra de Deus, segundo Zacarias, é dupla. Ele não age apenas para frustrar os inimigos do lado de fora. A ação mais espetacular acontece do lado de dentro. Ele fortalece o seu próprio povo. A promessa no versículo 8 de Zacarias 12 é de tirar o fôlego. O mais fraco naquele dia será como Davi. Pensem nisso. O mais frágil, o mais medroso será como Davi, o maior herói, o gigante matador de gigantes de Israel. E os líderes, a casa de Davi, eles serão como Deus, como o anjo do Senhor, uma referência clara a uma manifestação divina. A mensagem é clara. A vitória do povo de Deus não vem da sua própria força, mas do poder sobrenatural que o próprio Deus infunde neles. A segurança da igreja não está em suas estratégias ou em suas muralhas, mas no poder infinito do seu Deus Criador. Muito bem, tendo estabelecido essa promessa inabalável da proteção externa de Deus, a profecia agora dá uma virada dramática. Ela se volta para uma vitória ainda maior, ainda mais profunda, a conquista do coração humano. Se a primeira sessão nos mostrou como Deus lida com os inimigos de fora, esta segunda sessão vai nos revelar como ele lida com o maior inimigo de todos, o inimigo que mora dentro de nós, o pecado. A transição aqui é da guerra para o quebrantamento, do campo de batalha para o altar do coração. E o catalisador que provoca essa transformação radical é um olhar para o Messias ferido. Este versículo, o de número 10, é um dos picos mais altos de toda a profecia messiânica do Antigo Testamento. Não é à toa que o apóstolo João cita diretamente ao pé da cruz. A profundidade teológica aqui é simplesmente impressionante. Prestem atenção na pessoa que fala, é o Senhor, é Javé quem está falando. E ele diz, olharão para mim, aquele a quem traspassaram. Espera aí, o Deus soberano que fala é o mesmo que é ferido e traspassado na pessoa do Messias, seu filho? É uma janela para o mistério da Trindade. E é essa visão do Cristo sofredor que provoca um lamento profundo, uma dor visceral, não pelas consequências do pecado, mas pelo próprio pecado que causou um ferimento tão terrível. A comparação é com a dor mais profunda que um ser humano pode sentir, a dor de perder um filho único, um primogênito. O mais fascinante sobre essa profecia é que o seu cumprimento não é um evento único, mas algo que se desdobra ao longo de toda a história da redenção. Começa de forma literal e física na crucificação, como o apóstolo João registra em seu evangelho. Continua de forma poderosa no dia de Pentecostes, quando Pedro prega e 3.000 pessoas são compungidas em seus corações e se arrependem. Ele se cumpre individualmente em cada conversão ao longo de 2.000 anos de história da igreja, toda vez que alguém, pela fé, olha para a cruz e chora por seus pecados. E, finalmente, essa profecia terá seu clímax, seu cumprimento final e universal no último dia, quando, como diz o livro de Apocalipse, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. É uma profecia por passado, presente e futuro. O que esse texto nos oferece é uma verdadeira aula, uma anatomia do que é o arrependimento genuíno e salvador. Primeiro, ele começa com contrição sincera. Não é apenas o remorso de ter sido pego ou o medo do castigo. É uma tristeza profunda por ter ofendido a um Deus santo e amoroso. Segundo, e isso é vital, é um dom do Espírito Santo. O texto diz que Deus derramará esse Espírito. Não é algo que a gente possa fabricar por esforço próprio. É uma obra sobrenatural da graça. Terceiro, o foco, o objeto é o Cristo traspassado. O que quebra o coração de pedra não é olhar para si mesmo, mas olhar para aquele que foi ferido por nós. E, finalmente, tudo isso está intrinsecamente ligado à fé. O ato de olhar para Jesus é uma figura de linguagem bíblica clássica para o ato de crer, de confiar nele. Arrependimento e fé são como duas faces da mesma moeda da conversão. Não existe um sem outro.
Mas por que exatamente a visão da cruz é tão poderosa para gerar esse tipo de arrependimento? O texto sugere pelo menos 3 razões profundas. Primeiro, a cruz revela a excelência da vítima. Quem estava ali não era um criminoso qualquer. Era o Filho de Deus, perfeito, puro, santo, inocente. O contraste entre a sua perfeição e a nossa maldade é esmagador. Segundo, a cruz mostra a magnitude do sofrimento que o nosso pecado exige. A agonia de Cristo não foi apenas física, foi a agonia de suportar a ira santa de Deus contra o pecado, de ser separado do Pai. Isso nos mostra o quão sério é o pecado. E terceiro, e talvez o mais pessoal, a cruz nos força a confrontar a realidade da nossa própria culpa. A verdadeira contrição nasce quando a gente entende que não foram apenas os pregos que o seguraram ali, mas os nossos pecados. A compreensão de que fui eu que o coloquei lá é o que quebra o nosso orgulho e produz o lamento genuíno que leva à salvação. Certo. Então a gente já viu a proteção de Deus e o quebrantamento do coração pelo pecado. O arrependimento aconteceu, a culpa é real, a dor é genuína, e agora? O que fazer com essa mancha, com essa culpa? A profecia de Zacarias não nos deixa no desespero do lamento. Ela imediatamente nos aponta para a solução gloriosa de Deus. Se olhar para a cruz gera contrição, a profecia agora nos mostra o que flui daquela mesma cruz. E a resposta vem no início do capítulo 13, com uma das imagens mais belas de todo o Evangelho, a imagem da fonte da purificação. Naquele dia, lembrem-se, na era do Evangelho, Deus provê a sua solução. E notem bem, não é um poço, não é um balde, não é um ritual temporário. É uma fonte aberta. O que isso significa? Uma fonte abundante jorra continuamente, é de graça e acessível a todos que têm sede. Em contraste total com os rituais de purificação do Antigo Testamento, que eram limitados, repetitivos e nunca podiam purificar a consciência de verdade. Esta fonte é permanente e definitiva, e ela lida com 2 coisas: o pecado, que é a nossa culpa legal diante de Deus, nossa dívida, e a impureza, que é a nossa contaminação moral, a mancha em nossa alma. É uma figura de linguagem clara e poderosa para o sangue de Cristo, que oferece uma purificação completa por dentro e por fora. Teologicamente, podemos dizer que esta fonte, o sangue de Cristo, realiza uma dupla ação fundamental. A primeira é a propiciação. É um termo técnico que significa um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus e desvia sua justa ira contra o pecado. Ela lida com a perspectiva de Deus. O resultado é a reconciliação. A barreira da inimizade e da condenação é removida. A segunda ação é a expiação. Este termo se refere à remoção da nossa mancha, da nossa culpa e contaminação. Ela lida com a nossa condição, a nossa consciência culpada. O resultado é a purificação. Nossa consciência é lavada e podemos nos aproximar de Deus sem medo. O sangue de Cristo, portanto, faz as 2 coisas ao mesmo tempo. Ele nos reconcilia com um Deus santo e nos purifica do nosso próprio pecado. É uma solução perfeita e completa. E é muito importante entender que essa purificação não é apenas uma transação legal, algo que acontece no papel lá no céu. Ela é transformadora. Ela muda nossa vida aqui e agora. Zacarias deixa isso bem claro. O resultado prático dessa limpeza espiritual é uma rejeição radical aos ídolos. E ídolos não são apenas estátuas de madeira ou pedra. Ídolo é qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus em nosso coração. Dinheiro, carreira, poder, aprovação dos outros, a nossa própria imagem. E junto com a rejeição aos ídolos, vem um novo zelo pela verdade de Deus, que nos leva a rejeitar os falsos ensinos, as falsas profecias. Uma pessoa que foi verdadeiramente lavada pelo sangue de Cristo desenvolverá, pelo poder do Espírito, um ódio santo pelo pecado e um amor profundo pela verdade. A purificação divina sempre resulta em santificação prática. Agora, chegamos ao coração teológico, ao epicentro de toda essa passagem. Nós já vimos a necessidade de purificação e vimos a provisão de uma fonte. Mas a pergunta que fica é: como essa fonte foi aberta? Como o sangue purificador foi derramado? A resposta de Zacarias no versículo 7 é uma das mais chocantes, paradoxais e profundas de toda a Bíblia. Ela nos dá um vislumbre do conselho secreto e eterno de Deus. Ela nos joga no meio do que parece ser uma guerra civil no céu, onde o próprio Deus comanda um ataque contra o seu aliado mais íntimo. Aqui, o mistério do Evangelho é revelado de forma crua, sem rodeios e com um poder avassalador. Vamos analisar com calma essa declaração extraordinária. Quem fala é o Senhor dos Exércitos, a autoridade máxima do universo. E ele dá uma ordem: desperta, ó espada. A
A espada na Bíblia é o símbolo do juízo e da punição divina. E contra quem essa espada do juízo deve se levantar? A resposta é estarrecedora: contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. A palavra hebraica para companheiro aqui é amith, um termo raro que implica paridade, igualdade, alguém da mesma essência. Aponta diretamente para a divindade do pastor, sua unidade com o Pai. E a ordem é explícita, sem margem para dúvidas: fere o pastor. O próprio Jesus, na noite em que foi traído, aplicou este versículo a si mesmo. Isso nos mostra que a sua morte não foi um acidente trágico, não foi um plano que deu errado. Foi um ato decretado, planejado, executado pelo Deus Pai contra o Deus Filho. Como a gente pode sequer começar a entender isso? A teologia sistemática nos ajuda com um conceito chamado Pacto da Redenção. O que é isso? É a ideia de que antes da fundação do mundo, na eternidade, houve um acordo perfeito e amoroso dentro da Trindade para a salvação dos pecadores. O Pai, em seu infinito amor e soberania, planejou a redenção e se propôs a enviar o Filho. O Filho, em igual amor e de forma totalmente voluntária, concordou em se encarnar, viver uma vida perfeita e se tornar o sacrifício substitutivo em nosso lugar. E o Espírito Santo, em perfeita unidade, concordou em aplicar essa salvação ao coração dos eleitos, convencendo-os do pecado e unindo-os a Cristo. Portanto, a cruz não foi uma tragédia imprevista nem um ato de violência divina contra um filho relutante. Foi a execução unificada do plano de amor da Trindade, traçado desde a eternidade para a nossa salvação. E este é o ponto fundamental que precisamos guardar. A morte de Cristo foi, antes de tudo, um ato judicial. Não foi primariamente um exemplo de amor, embora seja o maior deles. Não foi um ato de martírio. Foi um evento legal, cósmico. A espada da justiça divina, que por direito deveria cair sobre cada um de nós por causa dos nossos pecados, foi por desígnio e plano divino propositadamente direcionada a ele, nosso substituto perfeito. Cristo na cruz recebeu em nosso lugar o golpe judicial completo que nos era devido. É por isso, e somente por isso, que a sua morte tem o poder de nos justificar. Porque ela satisfez completamente as exigências da lei e da justiça de Deus em nosso favor. Bom, a gente acabou de ver o evento central da história. O pastor foi ferido pela espada de Deus. Então a pergunta que surge naturalmente é: o que acontece com as ovelhas? O que acontece com o rebanho, com o povo de Deus? A profecia de Zacarias continua explorando as consequências diretas desse ato. A resposta inicial pode parecer sombria: dispersão e juízo. Mas o objetivo final, o propósito de Deus por trás de tudo isso é a purificação e a restauração de um relacionamento de aliança. Deus, em sua sabedoria, transforma o caos aparente da dispersão em um processo de refinamento e santificação. O texto fala de um juízo severo. Ele diz que 2/3 serão eliminados. Muitos estudiosos veem o cumprimento histórico disso na terrível destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C. Foi um juízo devastador. No entanto, o foco da promessa de Deus não está naqueles que são cortados, mas naqueles que são preservados. A promessa é: a terceira parte restará nela. A grande lição teológica aqui é a doutrina do remanescente. Mesmo em meio ao juízo mais severo, Deus sempre, de forma soberana, preserva para si um remanescente fiel. A salvação planejada por Ele nunca falha completamente. Sua graça sempre triunfa na vida daqueles que Ele escolheu. E qual é o propósito de Deus para esse remanescente que Ele preserva? O versículo 9 nos dá uma das metáforas mais poderosas da Bíblia para a vida cristã: a metáfora do ourives. Deus diz: farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. O fogo aqui representa as provações, as dificuldades, os sofrimentos. E o propósito desse fogo não é punitivo, não é para destruir o metal precioso, é para purificá-lo. O calor intenso faz com que a escória, as impurezas do pecado, da incredulidade, do egoísmo subam à superfície para que o ourives possa removê-las. E quando o processo termina, disse que um ourive sabe que a prata está pura quando ele consegue ver o seu próprio reflexo nela. Esse é o objetivo de Deus nas nossas provações: nos conformar à imagem de Cristo. E aqui, finalmente, chegamos ao objetivo final de todo esse processo de redenção: a restauração da comunhão, da aliança entre Deus e o seu povo. O versículo 9 descreve essa relação restaurada com 4 declarações recíprocas que formam um diálogo de amor.
Primeiro, o povo purificado invoca o nome de Deus em adoração verdadeira e dependente. Em resposta, Deus diz: Eu os ouvirei, uma promessa de comunhão aberta e íntima. Então, Deus faz a sua declaração pactual, a sua afirmação de posse. Direi: Eles são o meu povo. E o povo, por sua vez, responde com a sua declaração de fé e lealdade. Eles dirão: O Senhor é o meu Deus. Este é o clímax da história da salvação. Deus habitando com o seu povo purificado em uma relação de amor, confiança e comunhão perfeitas. Então, ao olharmos para trás, para toda essa jornada que fizemos através de Zacarias 12 e 13, o que nós vemos é um arco narrativo completo da salvação. É o Evangelho em miniatura. A história começa com um povo sitiado, fraco, ameaçado por todos os lados, espiritualmente impuro. E ela termina com um povo purificado pelo fogo, refinado pela graça e desfrutando de uma comunhão íntima e segura com o seu Deus. É a história de como Deus, por sua pura graça, nos move da condição de inimigos sob juízo para a posição segura e amada de filhos em sua aliança. Podemos resumir visualmente esse arco da salvação em 4 etapas progressivas. Tudo começa com a proteção soberana de Deus. É Ele quem toma a iniciativa de defender seu povo. Essa segurança abre o caminho para o arrependimento, que é gerado sobrenaturalmente por um olhar de fé para o Cristo traspassado na cruz. Em resposta a esse arrependimento, Deus oferece a purificação completa, através da fonte aberta do sangue de Cristo, que remove toda culpa e mancha. E tudo isso culmina na comunhão, um povo refinado, santo, vivendo em um relacionamento pactual e restaurado com seu Deus. É um movimento de fora para dentro, do poder de Deus ao coração humano, da guerra à paz. E essa análise tão profunda nos convida a uma reflexão pessoal. Por exemplo, como a certeza da proteção soberana de Deus em meio ao mundo hostil desafia o nosso medo e a nossa ansiedade. O arrependimento que a gente vê na nossa vida se parece mais com a contrição genuína descrita aqui, uma dor por ofender a Deus, ou com um mero remorso mundano pelas consequências. Olhando para a nossa vida, quais são os ídolos e as falsas profecias modernas que a fonte purificadora de Cristo precisa remover de nós? E talvez a reflexão mais profunda de todas, entender a cruz não como um acidente, mas como o plano eterno e unificado da Trindade, como isso aprofunda a nossa adoração, a nossa segurança e a nossa gratidão. O que vimos aqui hoje foi, na verdade, apenas um vislumbre da imensa riqueza teológica contida nestes 2 capítulos de Zacarias. Para quem deseja se aprofundar, o comentário do Dr. Richard Phillips sobre Zacarias é um recurso simplesmente excepcional. Além disso, a leitura dos livros de Hebreus, com sua teologia detalhada do sacrifício de Cristo, e do livro de Apocalipse, com sua visão da consumação final de todas essas promessas, são os próximos passos lógicos. A mensagem final que fica é a da grandeza e da beleza da salvação de Deus. É um plano eterno, executado de forma perfeita na história, aplicado soberanamente ao nosso coração e que culmina em uma comunhão eterna com Ele. Essa certeza de que a obra redentora de Deus é sempre completa, soberana e, acima de tudo, gloriosa.